eu queria convidar a mim e a você a entrarmos nesse tempo aqui, de sermos quem nós somos, quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Vamos recitar o Salmo 122 de cor? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. O primeiro verso você já sabe. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou ler nessa versão aqui da Bíblia Mensagem, principalmente os salmos. Eu sei que nessa versão fica um saudosismo, porque os salmos a gente sempre leu mais, então tem aquelas memórias da infância que a vovó lia, a mãe, o pai, o professor da escola dominical, e a gente fica com os salmos naquelas versões. Essa versão é um pouco diferente, é mais contemporânea, mas é o que tenho aqui, e eu gosto também dessa versão, porque parece que ela nos aproxima mais das palavras, do significado das palavras. Você sabe que o primeiro verso já é esse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou começar então aqui, novamente a partir desse verso, com outra versão. Quando eles disseram, vamos à casa do Eterno, meu coração pulou de alegria. E agora, aqui estamos, ó Jerusalém, do lado de dentro dos seus muros. Jerusalém, cidade bem construída, como lugar de adoração. Para ela, as tribos se dirigem, todas as tribos do Eterno lá sobem para adorar, para agradecer o nome do Eterno. Isso é o que significa ser Israel. Tronos para julgamentos justos foram estabelecidos ali, os famosos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos os que amam Jerusalém. Gente amiga, seja feliz. Estrangeiros hostis, mantenham distância. Pelo bem da minha família e dos meus amigos, digo outra vez, vivam em paz. Pelo bem da casa do nosso Deus, o Eterno, farei o melhor por você. Esse aqui é um cântico chamado cântico de romagem ou de peregrinação, enquanto o povo cantava indo para o local das festas. E as festas sempre giravam em torno da adoração do Eterno. E enquanto iam cantando. Esse era um cântico que o povo entoava. E, como está dito, é um canto nacionalista. Orem por Jerusalém, paz sobre Israel. Se tomarmos esse texto literalmente, a gente vai ter que ir para Jerusalém, orar por Jerusalém e pedir a paz por eles. Mas não é isso que o texto está nos chamando hoje, na condição que nós temos. Claro que oramos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, como oramos pela paz do mundo inteiro. Mas Jesus, ele mudou a ótica. Lá em João 2, você vai ler que nós somos a habitação do Eterno. Ele diz para a mulher lá no poço, quando fala que ele é a água da vida, que não é em Jerusalém que se adora. Lá se adora, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Deixa eu fazer só essa troca de chave, que senão a gente lê equivocadamente, como eu já vi muita gente dizer, assim, nós temos que orar pela paz de Jerusalém, nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Claro que temos, mas não como ordenança. Oramos pela paz de Jerusalém como oramos pela paz na nossa cidade, paz na nossa casa. E sabe uma coisa? O templo, Jesus disse, não é mais um lugar. O templo somos nós. Por isso a pergunta, quem é você? Quem somos nós? Somos muito mais do que podemos fazer. Somos esse povo que somos a habitação do Eterno. Você pode repetir comigo? Eu sou a habitação do Eterno.
Eu sou a habitação eterna. Nessa manhã, eu quero convidar a gente a um tempo de oração. Nós estamos em eleições no nosso país. Já disseram assim, na igreja a gente não fala de política. Graças a Deus. E é verdade, você não vai me ver, nem vai ver ninguém aqui falando de política. Aliás, perdão, de partidarismo. Política é tudo, né? As nossas relações são políticas. A gente fala de política o tempo inteiro. A gente não fala de partidos. E a nossa oração, a gente vive num país polarizado. Você e eu queremos um país harmonizado. Dentro de casa, a gente conhece pessoas que se separaram. Não só marido e mulher, filhos que não falam mais com seus pais, irmãos que não falam com seus irmãos. Por quê? Por causa do partidarismo, por causa dessa polarização, que não é só no Brasil, a gente vive esse fenômeno. E não estou aqui para exaltar nenhum. É ruim dizer isso, né? Nem um lado, nem o outro, mas infelizmente a gente tem lado e lado. Já dizia o sábio Aristóteles, no centro tem sabedoria. A virtude está no centro. Não estou dizendo um partido de centro não, tá? Desculpa. Não estou falando de partido, não. Não estou falando, não. Isso é muito importante de se dizer. Mesmo porque, já vou dizer aqui uma opinião minha e aí a gente conversa depois. Nesse país a gente não tem política de centro ainda. Deixando isso para depois, a gente, quando lê o que Deus nos diz pelas Escrituras, a gente sempre tem que ter uma pergunta aqui para fazer, e a gente já tem a resposta. O que esse texto tem a ver comigo? O que Deus quer falar para mim? Esse salmo canta a realidade, é uma oração, um cântico de romagem, uma poesia de um povo, que não teria nada a ver com a gente, se a gente tomasse literalmente. Primeiro que a gente não mora em Israel, talvez a gente tivesse que transferir isso aqui, né? Paz sobre o Brasil, orem pelo Brasil. Aqui, o cântico ressalta a capacidade que Deus tem de proteger o seu povo, tanto que há segurança, que bom estar dentro dos seus muros. A capacidade que Deus tem de chamar o seu povo para perto de si. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Estamos se referindo ao local de adoração. Lembra que a mulher lá, mais uma vez, do poço, disseram que é só lá em Jerusalém que se adora a Deus. Jesus, não, para com isso. Não existe um lugar físico para adoração. É aqui e agora. O Salmo convida, aqui é convidativo para nos dizer dessa relação próxima que Deus faz questão de estabelecer comigo e com você. O que o texto tem a ver comigo e com você? Só isso. Deus nos convida para a gente se lembrar de que a gente é a casa dele. A gente é a nova Jerusalém. A gente é esse povo que foi escolhido por ele para sermos seus. E ele não abre mão, não larga da gente jamais. Não era esse texto, o texto de hoje. Falei lá no nosso grupo, né? Estudei toda a semana inteira Marcos 10, falando sobre as crianças. Mas hoje eu queria fazer um tempo de oração, porque no Brasil, hoje, a gente está elegendo nossos prefeitos, nossos vereadores. Isso pode parecer uma coisa
quase de segundo plano, mas não é. Não vou dizer aqui em quem você tem que votar, mas eu oro para que Deus conduza, não o seu voto, mas aqueles que forem eleitos. A gente precisa continuar orando, seja quem for, por quem ocupar os lugares de poder da nossa nação. O nosso voto é importante, mas mesmo que sejamos vencidos no nosso voto, importante é o que farão com o poder. Oramos para que haja sensibilidade no coração de quem pode. Quando o povo canta aqui a justiça, o juízo dos filhos de Davi, Davi representava esse rei bom, um governante que governava para o povo, que amava o seu povo, que fazia pelo seu povo, que vivia para o seu povo. Oremos por isso, que os nossos governantes sejam sempre, de alguma maneira, lembrados disso. Mais uma vez digo, não faço crítica aqui pública, nem digo dos poderes já estabelecidos, nem dos que se estabelecerão, mas a nossa oração precisa ser constante, para que Deus continue lembrando quem está lá e quem vai chegar, que é para o povo que eles estão sendo colocados em lugar de poder e de governo. Jesus disse aos seus discípulos: podem derrubar esse templo. Se referia ao templo, a analogia era ao templo de Jerusalém, mas ele não se referia àquele templo. Mas todo mundo entendeu como se fosse o templo, o lugar de adoração. Podem destruir esse templo, que eu o farei novo, ou vou reconstruir em 3 dias. Falava do seu próprio corpo por causa da sua morte e da sua ressurreição. Mas o povo ainda entendia como o templo de Jerusalém. Por isso, criticaram Jesus. Como assim? Nossos pais construíram, Salomão. Como ele vai destruir? Levou anos para construir isso. Como ele em 3 dias vai destruir? Mas ele falava de si mesmo, já fazendo uma analogia, que nós somos o lugar da adoração. Que as preocupações com o nosso país não nos roube a consciência de que, independentemente de quem esteja lá e seja eleito, nós continuamos sendo o templo de Cristo, a igreja dele, a nação escolhida. E enquanto nós formos isso, e nós seremos sempre, nós sempre iremos fazer menção do poder do nosso Deus. Por isso, continuemos orando pela paz no nosso país, pela paz no Brasil, pela paz em Jerusalém, pela paz na Mongólia, pela paz na China, pela paz na Argentina. Olha lá, oramos pelos nossos irmãos argentinos. Oramos por todos, não nos esquecendo de que temos essa marca em nós, de que seremos sempre o templo e a habitação dele. Eu queria que Deus falasse ao seu coração, como ele está falando ao meu aqui, está dizendo assim: vamos orar, ora agora. Eu queria que a gente dividisse a nossa oração em 2 partes. Eu chamo você para fechar os seus olhos um pouco. Primeiro, que você pudesse orar agradecendo por ser esse templo que Jesus disse que nós somos. E que você reconhecesse que esse lugar de habitação não é só seu,
é dele e de toda a igreja contigo. Nós somos essa habitação, como igreja que somos. Deus nos habita, o mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você. Que isso traga ao seu coração paz, harmonia, que você se sinta segura, que você se sinta guardado, que nos sintamos todos abrigados por essa certeza dessa habitação que Ele faz em nós. E depois, como povo, como nação, que possamos estender a mão, a nossa oração e as nossas mãos, como cantamos no primeiro hino aqui, que ao olharmos para alguém, encostarmos no ombro amigo, nos lembrarmos de seja lá quem for, que sejam os olhares, as mãos do próprio Deus sobre essas pessoas, e você pudesse estender a sua oração por todos os candidatos. Eu sei que pode bater assim uma coisa, não, por esse não, por esse não, por esse não, mas eu queria que a gente passasse por cima disso agora. É um desafio mesmo. Se Deus olhasse como a gente olha, lembra? Deus nos fez a sua imagem e nós tratamos de fazê-lo a nossa. Não, Deus não nos olha dizendo assim, esse não, esse não, esse não, essa não, essa não, essa não. Deus olha para a gente e diz, esse sim, essa sim, esse sim, essa sim, esses todos sim. E que a gente pudesse fazer um exercício difícil. Por isso eu diria para você, nem citar nomes, se você não conseguir ainda, mas pelo menos generalizasse por todos aqueles que irão receber votos, porque a paz é importante para que um povo prospere, e a prosperidade é importante para que haja justiça, igualdade, liberdade, dignidade numa nação. Fique um tempo em oração, ore pelos seus candidatos, ore para que haja paz no seu coração ao votar, e paz no seu coração ao receber o anúncio do resultado das eleições, lembrando que quem nos governa não são os governantes que foram eleitos, mas sempre será o nosso Deus. Deus querido, eu quero aqui nessa oração levantar um clamor com meus irmãos. Quero dizer muito obrigado, Deus, porque somos o templo da tua habitação. Foi Jesus quem disse que nós somos esse templo. Chegou a hora, os verdadeiros adoradores adoram assim, em espírito, com o seu espírito, e de verdade, na verdade da sua entrega, do seu coração, da sua alma. E nós estamos aqui para fazer isso. Oramos pela paz no nosso país. Oramos por todas as instâncias de poder da nossa nação, desde a presidência da República até a Câmara dos nossos vereadores e todas as áreas dos poderes estabelecidos nas repartições públicas, os poderes nas repartições privadas, todo esse sistema de poder do nosso país.
queremos colocar nas tuas mãos, Deus, por favor. Queremos orar por todos os nossos governantes, hoje estabelecidos. Queremos governar por todos aqueles que virão, independentemente das nossas preferências pessoais. Eu as tenho, cada um aqui as tem, mas o que queremos é, como nação e como igreja nessa hora, exercer esse nosso chamado santo, para começar em mim, começar em nós, entregar todas as instâncias de poder, todos os nossos governantes em tuas mãos. Que haja justiça, que haja paz, que haja olhar de misericórdia, que haja amor à nossa gente. Sempre oraremos assim. Uns confiam em carros, na força humana, outros confiam naquilo que a capacidade humana pode fazer, parafraseando o salmista. Mas nós confiamos e fazemos menção do teu poder, do teu nome, da tua capacidade de transformar corações, mentes e caminhos. Te entregamos a nossa oração. Mas eu quero orar aqui ainda, Deus, por cada pessoa que ora nessa hora. Que haja paz em seu coração, que haja paz na sua casa, no seu lar, que haja alegria renovada, que haja essa consciência da morada de Deus no seu lar, e que a partir da sua casa, ao seu redor, tudo pode ser permeado por esse olhar, por essa luz, por essa presença. Te entregamos a nossa oração, te entregamos essa liturgia, te entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus.